Olá pessoal, então eu venho aqui ensinar vocês como construir ângulos por meio do transferidor, que é o instrumento que a gente usa tanto para construir quanto para medir ângulos, certo? Então eu apresento um transferidor que mede até 180 graus, no caso um ângulo de meia volta, certo? Então é importante que a gente conheça um pouco do transferidor, para que a gente possa usar. Nós temos aqui essa linha, esse tracinho aqui na vertical representa o centro do transferidor. Nós temos aqui a representação da linha de Fé, que é a linha que fica no 0 grau, certo? Representando. Nós temos ainda como medir ângulo usando essa parte externa do transferidor, que a gente observa que é dividida em 180 partes iguais, das quais cada parte representa 1 grau. Temos como medir usando a parte interna do transferidor, que também é dividida em 180 partes iguais. Se você observar aqui, nós temos do 0 grau até o 10 graus, é dividido em 10 partes iguais, 10 marcações. Tanto aqui pelo lado interno, embora não apareça aqui da mesma forma que está aparecendo aqui pelo lado externo, certo? Mas nós temos aqui que esse intervalo é de 10 graus. Assim como esse intervalo, pela parte externa, representa 10 graus, certo? Então, para a gente construir um ângulo, eu vou construir com vocês um ângulo de 45 graus. Então, para que a gente possa construir esse ângulo de 45 graus, eu coloquei aqui ângulo AOB igual a 45 graus. Você pega o transferidor, que no caso eu vou usar o de meia volta, certo? Esse aqui mede até 180 graus. E aí, o que é que você faz? Você tem que traçar duas semi-retas, partindo do mesmo ponto, que no caso vai partir do centro do transferidor. Então, partindo do centro, vou colocar aqui um pontinho aqui, outro pontinho aqui, certo? Nós vamos traçar as semi-retas. Vou traçar aqui a primeira semi-reta, certo? Traçar a primeira semi-reta. E venho com o transferidor, coloco bem no 0 grau, né, a linha de Fé, bem em cima do 0 grau, e o centro do transferidor bem no verso, que será o verso do ângulo, né? No ponto que originou a semi-reta. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar 45 graus. Aqui eu tenho de 0 até 10, 20, 30, 45. Eu vou usar a parte interna, certo? Do transferidor, para a gente poder construir o ângulo de 45 graus. Eu vou pegar a régua e vou traçar a semi-reta, partindo da origem, passando por este ponto, que representa 45 graus, certo? Então, aqui nós temos a outra semi-reta, o centro, que representa o vértice O do ângulo, A. Aqui, AO é um dos lados do ângulo. E aqui nós temos B, BO, o outro lado do ângulo, que representa as semi-retas. E aqui você vem e representa a abertura desse ângulo. Essa região, essa abertura, representa um ângulo que mede 45 graus. Então, pessoal, agora a gente vai medir um ângulo correspondente a COD igual a 110 graus, certo? Então, agora eu vou usar a parte externa do transferidor,
as marcações externas para a gente construir esse ângulo. Então, o que é que a gente faz? Como eu falei, vou colocar mais para cá um pouco. Aqui eu tenho o centro do transferidor, que é de onde vai partir minhas semi-retas, é a origem das semi-retas, certo? E eu vou construir a primeira semi-reta aqui no 0 grau, que representa também 180 graus, depende da parte que você está usando, né, do transferidor para poder medir. Então, como eu vou começar na parte externa, eu vou começar do 0 grau a partir desse lado, do lado esquerdo, 0 grau, usando a parte externa, aí eu sigo nesse movimento aqui, certo? Então, aqui eu vou traçar a primeira semi-reta, uma das semi-retas. Nós temos aqui uma das semi-retas, certo? Depois eu venho com o transferidor, coloco bem acima do 0 grau, a linha de fé, localiza bem acima. E aí você segue aqui nesse sentido, no caso aqui o sentido será horário, certo? Então, nós temos aqui até chegar em 110 graus. Aqui será 110 graus. Pela parte externa, 110. E se você observar na parte interna, se você vier no sentido anti-horário, representa 70 graus, certo? Pela parte interna. E no sentido aqui horário, pela parte externa, representa bem aqui nesse ponto 110 graus, que eu vou fazer agora, representar a semi-reta. Partindo. Então, vejam que, como eu falei, não importa o quanto você prolongue esses lados, né? O que importa, na verdade, é essa abertura dessa região que representa um ângulo de 110 graus. E que é importante que a gente tenha isso, né? Que a gente consiga construir isso. Não importa o quanto se prolonga esses lados. Na verdade, não influencia na medida do ângulo, não modifica, certo? A medida do ângulo. Aqui nós temos um ângulo de 110 graus. Então, nós temos aqui C, O, o vértice do ângulo O, D. C, O, D, equivalente a 110 graus. Então, pessoal, ensinei para vocês como medir aqui ângulo, um ângulo de 45 graus, um ângulo de 110 graus, usando o transferidor de meia volta, né, que mede até 180 graus. Mas nós poderíamos também usar esse outro transferidor, que é o transferidor que tem o formato circular, certo? Que mede 360 graus, representa uma volta completa. E nós poderíamos usar ele da mesma forma. Eu prefiro sempre usar o de meia volta, mas fica a critério.